Prime Video confirma série de Blade Runner. Quem é esse Blade Runner? Blade Runner, um clássico. Não, fala direito, o povo vai achar que não sabe. Tem uma coisa com o vampiro, né? Vlad. Não, é Blade Runner. Confirmaram uma nova série do filme, né? Da franquia, né? Hoje em dia já é uma franquia de Blade Runner, né? E vai ser o projeto, ele tem nome de Blade Runner 2099, sugerindo que vai ser uma sequência do filme 2049, Blade Runner 2049. Pra você que não conhece Blade Runner conta a história de detetives, né, que caçam... O primeiro ele conta a história do Deckard, né, acho que é Deckard... Deckard quem? Não, Deckard quem é do Diablo, mano. Ah, é? Deckard quem é do Diablo, ele chama Deckard de alguma coisa. E ele é um caçador de android, né, ele é um Blade Runner, ele é um caçador de seres artificiais, né, que são conhecidos como replicantes. E aí a história se desenvolve. Se você não assistiu até hoje, eu recomendo você assistir. Não vou ficar contando aqui, porque senão vamos perder muito tempo aqui. Mas é bom. Recomendo vocês assistirem o filme. E aí teve a sequência que foi desenvolvida pelo Davis... Ele tem um nome antes, é Rick Deckard. Rick Deckard? Então, olha. Ele tem um nome antes, né? Depois. Rick Deckard, né? E aí a história, o primeiro filme é sobre ele. E o segundo filme é com... Não lembro o nome do personagem. Mas também, o cara também, ele é um caçador de replicantes, né? Que ele é o... esqueço o nome dele. Lady Renner. Deixa eu ver o nome dele aqui. Pra ver aqui agora. Lady Gosling. 2049. Ó. Ryan Gosling, o nome do ator. Ryan Gosling, isso mesmo. E traz de volta o Harrison Ford aqui é o cast aqui, 2049. Traz de volta o Harrison Ford como o Deckard, né? Que é ele que fez o Eterno Han Solo. E ele continua a história, né? É uma história... A pegada dos filmes são uma pegada meio cyberpunk noir, tá? É uma pegada mais lenta, muito parecida, inclusive, com o Andor que a gente falou, né? E provavelmente a continuação vai ser assim, né? Mas a gente tava discutindo... Só que a continuação vai ser Blade Runner 2099. Vai ser 50 então vai anos. ser 50 anos depois desse filme aí. Então, assim, todo mundo morto, né? Se tiver morto, se não tiver morto, tá velho. No máximo, não, o Deckard, né? Não é possível. Não sei, né? O Deckard provavelmente já tá morto e enterrado, né? Então, mais 50 anos que ele já tava velho. O personagem do... É porque o primeiro Blade Runner é 2021, né? O personagem do Ryan Gosling, o Kay, ou Joe, sei lá, ele pode estar vivo, né, cara? Mas aí a gente tava tendo uma discussão muito, muito pertinente, né, que o primeiro filme, ele é baseado num livro do Philip K. Dick. Você não sabe, né, que... como é que é? Ovelhas robô têm sonhos... Androides sonham com ovelhas elétricas? Isso. Uma pergunta. E aí ele é baseado nesse livro, só que não tem nada a ver, né? Porque né, nesse livro você tem essa mesma ideia de que você tem esses robôs muito parecidos com seres humanos, e aí você tem caçadores de recompensa que caçam robôs desses que fugiram do serviço em outros planetas e vieram para a Terra se esconder. E aí você tem que fazer um teste com eles para detectar se eles têm empatia. Porque a empatia é o que diferencia o ser humano do robô. Então, no filme é praticamente isso, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. E não é, sabe? Mais ou menos. Porque no filme tem um esquema dos robôs viverem menos, né? Viverem poucos anos. E eles estão na Terra para encontrar o criador deles. Não é isso? Eles estão... É porque assim, os replicantes do primeiro filme, eles querem achar o criador deles
porque eles querem viver mais, porque eles têm um tempo de expiração de vida de 5 anos. Né? Eles são originalmente produzidos como mão de obra barata, né? Pra trabalhar em construção e tal. E aí esses caras fugiram e foram procurar o criador deles pra aumentar o tempo de vida deles. No livro não tem esse plot, né? No livro, na verdade. Você quer contar um pouco a história? Um pouquinho? Resumo? Pode contar, que eu tô com a garganta até doendo. Foi muito. No livro, né? Os androides sonham com ovelhas elétricas. Você tem. A Terra passou por uma guerra nuclear, chamada Guerra Terminus, e o planeta está todo radioativo. Todo mundo foi incentivado a sair da Terra para outras colônias em outros planetas. E quando você ia para outras colônias, você ganhava um robô servo para fazer todas as suas tarefas. Né? Na Terra ficou só quem não quis ir ou que não tinha como ir, né? Não tinha dinheiro para ir. E esses efeitos da radiação começam a afetar as pessoas da Terra. Tem pessoas com inteligência mais baixa, tem várias coisas acontecendo de acordo com a radiação que está na Terra. Alguns desses robôs que são servos, né, em outros planetas, eles fogem para a Terra de vez em quando para se esconder, né? Acho que deve para outros lugares também, mas para a Terra é um lugar porque a Terra já está meio abandonada. E aí tem esses caçadores na Terra, chamados Blade Runners, que o trabalho deles é caçar esses robôs e destruir esses robôs. Só que eles têm que tentar diferenciar esses robôs das pessoas. Não é só chegar e atirar no cara. Então, para diferenciar, você tem que fazer um teste, tipo o teste de Turing, né? Você tem que fazer um teste com o cara, várias perguntas, e botar ali um aparelho na pessoa, ali uns eletrodos, um negócio, para ver as respostas da pessoa, para ver se bate com o ser humano ou não. E a ideia do livro é discutir o que é que torna uma pessoa humana. Né? O que é um humano? Por que um humano é diferente de outros seres? E aí discute muito sobre empatia. Né? Empatia dos seres humanos. Tem humanos com pouca empatia, mas que ainda são humanos. A partir de qual ponto, né, que você pode considerar um robô humano, né? Até quando que vira o... E você pode ter empatia por um robô? O Deckard, ele é um cara que ele começa a ter uma certa empatia por robôs. É muito bom o livro, eu recomendo. Philip K. Dick é um autor maravilhoso. Ele escreveu um monte de outros livros, né, que também são igualmente fantásticos, como O Homem do Castelo Alto, que inclusive virou série, né? Então, assim, eles poderiam adaptar, né? Por que não adaptar a história do livro, né, mais fielmente, né, e trazer uma história diferenciada, né? E poderia ser, mas sendo 2099, me parece que eles querem continuar a história do filme, que não é a mesma história, né? Foi para outro rumo. O que você preferia? Cara, eu sou muito protetor da obra do Philip K. Dick. Eu tenho medo dos caras estragarem, né? Mas eu também acho que seria legal ter uma adaptação, porque tá passando da hora também, sabe? É uma história que, querendo ou não, mesmo hoje, sei lá, 50 anos depois que ele escreveu o livro ainda é atual, sabe? Ainda são questões que são muito válidas. Ainda mais o tempo que IA tá nascendo a torta direita, né? A inteligência artificial tá nascendo a torta direita. É um negócio pra gente se pensar, sabe? Então, assim, quem vai produzir a série, quem vai produzir a série é o Ridley Scott, né? Ele vai ser o produtor executivo, né? Isso é de acordo com a Variety. Então, assim, eu confio, acho que vai ser uma história boa, mas eu não sei se eles gostariam de adaptar o livro, né? Até porque a ideia do Ridley Scott era realmente se distanciar do livro desde o começo, né? Então, como ele vai estar ali intrinsecamente ligado à produção, eu acho que não, sabe? E talvez seja melhor assim.
só complementando a tua fala, Edson, num momento que tá nascendo bastante IA e que as empatias do ser humano tá cada vez mais baixa, né? Pelo Pois que a gente é. tá vendo aí, né, das questões das guerras e dos governos em si, com a própria população e com as populações vizinhas, a empatia tá descendo cada vez mais e as IAs estão se desenvolvendo ao ponto que, numa realidade, vamos dizer assim, distópica, na minha visão, seria robôs mais empáticos com os seres humanos do que os seres humanos empáticos com eles mesmos. Exatamente. Assim, se vocês não viram o filme original, vejam os filmes originais, vejam, é bom. Tem um anime também que chama Blade Runner Blackout, que também é muito bom, conta um pouquinho da história do universo, né, entre o filme original, né, com o Harrison Ford, até o novo com o Ryan Gosling. Então é legal, né, entre um filme e outro assistir pra você se aclimatar melhor a história.